Fala pessoal, voltando aqui com a programação do canal Papel Dobrado. Eu fiquei aí uns 10 dias sem produzir conteúdo, porque se você deve estar percebendo, a minha garganta tô até com a voz diferente, que a minha garganta ainda não está 100%, mas nesses últimos dias, nessa última semana, fiquei muito mal e realmente assim, não estava dando aqui para gravar vídeo. Mas voltando agora com alguns assuntos muito importantes, com a guerra que está acontecendo dentro do bolsonarismo nesse exato momento, com as pré-candidaturas dos governadores que têm saído ao redor do Brasil, a última sendo do Zema, pelo Partido Novo ali. Então, nesse vídeo a gente vai discutir alguns pontos importantes sobre essa guerra do bolsonarismo, inclusive uma postagem que o Carlos Bolsonaro fez no X no dia de ontem, domingo, enquanto eu gravo esse vídeo aqui. Eu acredito que esse vídeo já está indo aí no ar hoje, segunda-feira. Então, pra gente começar, já se inscreve no canal aí, deixa o seu gostei, tá? Se você ainda não é inscrito, porque a gente tem uma meta de bater 500 inscritos aqui no canal. A gente já tá com 280 inscritos enquanto eu gravo esse vídeo. E pra gente ter essa volta, né, aqui do canal, Papel Dobrado, eu quero muito contar com a sua inscrição. Mas vamos ver o que está acontecendo dentro do bolsonarismo. Aqui o Carlos Bolsonaro ele postou a seguinte coisa aqui no X, que foi o seguinte: tentei até agora ser a pessoa mais paciente possível diante desses chamados governadores democráticos, mas o fato todos os dias me provam que não há como levar nenhum desses sujeitos a sérios. Então vamos ver o que está fazendo o Carlos Bolsonaro a não levar a sério nenhum desses pré-candidatos a governador. Enquanto Jair Bolsonaro está preso, doente, sendo lentamente assassinado a cada dia que passa, Clezão está morto, Silveira à beira do colapso, Felipe Martins torturado diariamente, milhares de presos políticos sangrando a alma na cadeia e tais direitistas se calam. Não colocam de forma espontânea a destruição dos direitos humanos em pauta que transforma o Brasil numa Venezuela cristalinamente. Então, estão preocupados apenas com seus projetos pessoais e com o que o mercado manda. Beleza, uma pausa aqui, né? Ele vem falar aqui dos presos lá do dia 8, mas é importante lembrar o seguinte: essa última crítica do Carlos Bolsonaro, ele fala aqui que eles só estão preocupados com os mercados. Mas é interessante como o bolsonarismo tende a adotar tudo aquilo que eles criticavam. É importante lembrar que na pandemia, o Bolsonaro ele falava: primeiro temos que focar na economia, depois a gente vê isso aí, é só uma gripezinha, vai chorar até quando, né? E tomar vacina não, senão vai virar jacaré, etc e tal. Aí agora, 2025, não temos pandemia, mas aí você vê o Eduardo Bolsonaro falando: se tiver que destruir o Brasil, queimar a floresta, cenário de terra arrasada, que tenha, desde que eu tenha a vingança do meu pai ali. Para que se preocupar com a economia agora? Agora a gente tem que focar na democracia, na nossa liberdade. A economia a gente vê depois. Então exatamente o que eles criticavam na pandemia, das pessoas que falavam que tinha que deixar a economia para depois e focar na saúde, agora eles falam que a gente tem que deixar a economia para depois e focar em quê? Na vingança do Eduardo Bolsonaro, acerca dos seus inimigos políticos ali, tá? Então esse é um ponto importante. Outro ponto importante é o seguinte: ele fala aqui que os direitistas, né, esses novos pré-candidatos aí, eles se calam, né, frente ao que aconteceu com o pessoal do dia 8. E é importante a gente lembrar que há 2 meses atrás, o Bolsonaro estava chamando o pessoal do dia 8 de malucos. Então assim, você acha mesmo que esse cara, e não é a primeira vez que ele fala mal do pessoal do dia 8, ele tá preocupado mesmo com esse pessoal que foi preso por culpa dele? Vamos ver aqui o que ele falou. Por favor, doutor Paulo Gonet, eu não torci o pior. Se eu torcido pro pior, não teria desmobilizado os caminhoneiros lá atrás. E talvez pela minha figura, o pessoal não fez absurdo. Agora tem sempre os malucos ali que fica aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam embarcar nessa, porque o pessoal estava pedindo ali, até porque não cabia isso aí. E nós tocamos o barco, né? Então, me desculpe, respeitosamente a Vossa Excelência, não estimulamos nada de anormal. Bom, relembrado aqui, então, o mesmo que critica, né, a falta ali
desses direitistas, né, eles se calam, mas o que deveria defender essas pessoas é justamente o que chama o pessoal ali de maluco, né? E outro ponto que é o seguinte, depois de taparem a boca com fita crepe lá no Congresso, o que aconteceu? O que mudou até agora? Já tem o quê? 2, 3 semanas? E até agora nada aconteceu? Não tinham conseguido fazer lá o Hugo Mota votar anistia? Não era ele também? O Bolsonaro não orientou o voto dele para presidente da Câmara porque ele iria pautar anistia? E até agora nada? Mas vamos seguir aqui com essa postagem do Carlos, que ele fala assim: isso é desumano. Sujo, oportunista e canalha. Não existe outra forma de qualificar tais atitudes. Fingem que vão resolver algo, falam em indulto para os perseguidos da falsa trama golpista, mas depois se escondem atrás da prudência e sofisticação técnica. E aqui é interessante, é o que eu acabei de falar, eles fingem que vai acontecer algo, beleza, você vê o Nicolas gravando vídeos que pegam milhões e milhões de visualizações. E o que acontece de fato? Eles foram lá, colocaram o Durex na boca, eu acabei de falar. O que aconteceu de fato? Falaram, conseguimos aqui, ele vai pautar a anistia, só vamos sair aqui quando sair a anistia, e aí? O que aconteceu de fato? Cadê? Cadê a anistia? Cadê? Nada. Pelo contrário, a Câmara simplesmente focou agora em censurar a internet com aquelas denúncias ali do vídeo Felco, mas isso é outro assunto, para outro vídeo, né? Mas pelo contrário, eu vejo agora saiu hoje o Dino falando que vai simplesmente as leis estrangeiras não têm validade aqui pro Brasil. Basicamente falando aqui, os bancos não podem bloquear as contas de Xandão porque isso não tem validade. E o que isso vai causar pro Brasil? Qual vai ser a próxima sabotagem que o Eduardo Bolsonaro vai trazer? Porque até agora eu vejo muitas falas, mas nada acontece. Assim como o próprio Carlos falou. Nada acontece, né? E aí, a gente vem seguindo aqui, lavam as mãos e seguem... Opa, esqueci de colocar aqui na tela para vocês. Lavam as mãos e seguem seus governos como se nada tivesse acontecido. Alegam ter feito sua parte, mas não passam de cúmplices covardes. A verdade é dura. Todos vocês se comportam como ratos, sacrificam o povo pelo poder e não são em nada diferentes dos petistas que dizem combater. Isso aqui dá para falar exatamente do bolsonarismo. O bolsonarismo, ele sacrificou uma oportunidade histórica para defender o filho ladrão dele, o Flávio Bolsonaro. Ele tinha uma oportunidade histórica, tinha o povo a favor dele, sabe? Mudanças poderiam acontecer de forma concreta, mas o que aconteceu? Bolsonaro se elegeu falando que bandido bom era bandido, né? Não posso falar aqui por conta do algoritmo do YouTube, mas você sabe. Ele se elegeu. O que ele fez contra o crime organizado? O quê? De fato concreto? Nada. Nada. O Temer fez. O Temer tentou lá, botou tanque pra subir lá. O Temer tentou fazer algo. O que o Bolsonaro fez? Nada. Bolsonaro fez tudo o que o PT queria, porque senão o PT voltava, e o que aconteceu? O PT voltou. Acabou com a Lava Jato, né? Colocou lá a PGR do PT, que a partir disso acabou com a Lava Jato, né? Colocou um ministro no STF que fez o voto de Minerva ali para que levou à soltura do Lula. Quando o Lula estava para ser solto, você tinha Eduardo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro falando que era bom sim o Lula ser solto para reavivar um sentimento antipetista. Você tinha tudo isso. Então são pessoas que em nada diferem dos petistas. E aqui eu falo isso não porque eu defendo esses pré-candidatos que estão saindo aí pelo Centrão, porque uma grande mentira que tanto a esquerda quanto a direita bolsonarista diz é o seguinte, que a direita bolsonarista diz que o problema é a esquerda, e a esquerda fala que o problema é a extrema-direita, quando na verdade o problema é então, os dois são problemas? Sim, os dois são problemas, tanto esquerda quanto direita. Mas e o Centrão? O Centrão que o Bolsonaro, ele mesmo, falou que faz parte, como a gente pode ver aqui nesse vídeo. Eu sou do Centrão, eu fui do PP metade do meu tempo, fui do PTB, né? Fui do então PFL, né? No passado integrei siglas que foram extintas, como PRB, PPB,
O PP lá atrás foi extinto, depois ele nasceu novamente da fusão do PDS com o PPB, se eu não me engano. Tanto sigla aqui. Agora, nós temos 513 parlamentares. O tal centrão, que eu chamo de pejorativamente disso, são alguns partidos que lá atrás se uniram na campanha do Alckmin e ficou então rotulado o centrão como algo pejorativo, algo danoso à nação. Não tem nada a ver. Então é isso. Segundo o Bolsonaro, não tem nada a ver. O centrão não é danoso para o Brasil, ele só está sempre comprando votos, sempre buscando manter o povo da miséria, manter as coisas como elas sempre foram. É tanto que o resultado do governo do Bolsonaro foi o quê? Foi uma mudança ou foi simplesmente a manutenção das coisas como elas foram? O que existia de mudança, de enfrentamento ao sistema, o Bolsonaro acabou. Ele destruiu, assim como eu falei logo mais. Eu acho que o grande problema, aqui eu não vou falar nem de políticos, vou falar de nós, população. É justamente essa questão de, primeiro, tem pessoas que acham que ou você gosta de um ou gosta de outro. Se você não gosta do Bolsonaro, você é esquerdista. Se você não gosta do Lula, você é de extrema direita. Quando na verdade isso é uma mentira. Aonde está escrito que para você querer algo bom, você tem que querer gostar do Bolsonaro, sabe? Ou do Lula. Os dois são péssimos, os dois são horríveis. E você não é obrigado a escolher um ou outro. Não existe somente essas duas opções. Então começa por isso. E o outro ponto é o seguinte, é justamente essa idolatria política que eu já falei em vários vídeos aqui do canal Papel Dobrado. As pessoas, elas insistem em querer defender alguém por paixão. Elas não analisam o trabalho, elas não analisam o resultado do trabalho que esses políticos fazem, o trabalho parlamentar. É meramente paixão. Não, eu amo o mito, então o mito sempre vai estar certo. Qualquer crítica contra o mito é mentira. E a mesma coisa um petista. O petista eu amo o Lula e qualquer crítica contra o Lula é mentira. Mas aí você vai ver o saldo disso é você que defende o Lula e defende o Bolsonaro está tendo a cada dia uma vida pior. A cada dia a sua vida piora. E eu te digo, beleza, vamos supor que Bolsonaro, por alguma milagre, intervenção do Trump, consiga seus direitos políticos e se reeleja em 2026. Aí beleza, você vai fazer festa, você vai comemorar, legal, agora a direita tá no poder, tudo vai mudar. Só que aí eu te conto, isso foi exatamente o que aconteceu em 2018. Em 2018 eu tinha essa esperança. O cara vai entrar no poder, tudo vai mudar, etc e tal. E a verdade é que nada mudou. Nada mudou e ele ainda fez o favor de colocar o Lula de volta no poder. E a mesma coisa vai acontecer agora. A mesma coisa vai acontecer se Bolsonaro voltar. O que está acontecendo aqui agora, a guerra que está acontecendo no bolsonarismo agora, é que esses governadores estão deixando de simplesmente fazer tudo que o Bolsonaro quer, de pagar o pedágio, de pedir perdão. Por quê? Porque o bolsonarismo está fraco. Antes, o bolsonarismo, eles postavam isso aqui na internet, eles te cancelavam e acabou a possibilidade de você ganhar qualquer eleição. Só que hoje em dia isso não é mais verdade. O bolsonarismo tentou destruir o MBL quando o Bolsonaro estava no poder. Tentou censurar pessoas de direita como Danilo Gentili. Então o que eles criticam, todas essas críticas que estão aqui, você vê o bolsonarismo fazendo exatamente a mesma coisa. Eles dizem ser a favor da liberdade de expressão, só quando não estão criticando eles. Porque se você começa a criticá-los, eles vão querer te censurar. Como existem provas disso. Mas claro, se você for bolsonarista, você não vai acreditar em nada disso. Assim como existem provas de todos os escândalos de corrupção, de todos os roubos, de tudo que o Lula e o PT faz de errado. Só que um petista não vai acreditar. Então, aqui acaba sendo um discurso que tipo assim, cara, você fala, você mostra fatos, mas no final, igual eu falei, as pessoas, elas simplesmente vão ficar do lado da paixão cega e idólatra delas. Então, esse é mais um vídeo do canal Papel Dobrado. Minha voz está diferente, peço desculpa aí, porque ainda estou recuperando aqui minha garganta. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e te vejo no próximo vídeo.